Boas-vindas, boa tarde, bom dia ou boa noite para você que escolhe estar aqui conosco no canal do Hospital da Alma. Hoje nós vamos fazer o nosso primeiro devocional do ano com o tema O Poder da Esposa que Ora. Eu vou compartilhar esse conteúdo e a gente já vai iniciar a nossa conversa. Nós vamos refletir um pouquinho sobre o porquê que nós fracassamos nos nossos relacionamentos e o porquê que pessoas têm sucesso nos seus relacionamentos. Existe uma regra de Kybalion. Kybalion é um escritor que explica para nós as 7 leis herméticas. Essas leis explicam praticamente são as principais leis do universo, que rege tanto o universo manifestado superior e inferior. E essas leis, quando a gente bem entendida, quando bem aplicada, ela consegue nos ajudar a entender como nós podemos usar essas leis ao nosso favor. Ok. O Kybalion, dentro deste livro, é um livro pequenininho, um livro de filosofia, um livro maravilhoso. Ele fala assim para nós: todo sucesso ou todo fracasso significa dizer que você burlou ou obedeceu às leis universais. Porque, ainda que a gente acredite e não entenda muito bem, o mundo ele é regido por leis da natureza, leis universais. E quando nós seguimos essas leis, nós temos sucesso. Quando nós não seguimos essas leis, nós fracassamos. Parece que não faz muito sentido, mas se você for observar dentro de um contexto filosófico e dentro de um contexto até religioso, toda vez que você realmente segue as leis, você se dá bem. Quando você burla as leis, você não se dá bem, você fracassa. E aí Deus me chama, ele fala assim: filha, você foi uma mulher desobediente, você não seguiu as leis, os princípios. Então, já que você não seguiu e você entende hoje, eu quero que você vá falar, que seja apenas para uma única pessoa, tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no YouTube, o que acontece quando a gente não segue leis universais. Qual é o tipo de sucesso ou de fracasso que pode acontecer na sua vida? Entendido isso, o que acontece é que eu fui uma pessoa que não obedeceu leis, que simplesmente achei que teria que fazer tudo do meu jeito. Ou seja, este pensamento fez com que algumas áreas da minha vida não teve, o sucesso, devido simplesmente porque eu desobedeci. E não se enganem vocês, toda desobediência gera consequências desagradáveis, principalmente aqueles chamados de consciência que a gente recebe dentro da nossa alma e a gente não segue. E toda a obediência tardia é uma desobediência. Ou seja, se você sente um chamado, se você sabe o que é preciso fazer e você fica protelando, procrastinando, isto também é uma desobediência. Não adianta você fazer aquilo que te cabe, fazer o que te corresponde depois daquilo que foi lhe chamado. Isso gera consequências e por isso que a gente vai entender um pouco esses princípios antes da gente começar
a falar do propósito, que é como você pode melhorar os seus relacionamentos. Entendendo que nós temos leis e que essas leis regem a nossa vida, entendemos que leis fazem a gente prosperar, transbordar ou fracassar. O mais sábio a se fazer é buscar entender essas leis. E se a gente entende essas leis, consequentemente, nós temos mais poder de resolver situações dentro da nossa casa, no trabalho, dentro também da vida profissional, em todas as áreas, porque você tem o conhecimento. E o conhecimento traz poder. Quanto mais você tem conhecimento, mais poderoso ou poderosa você é. Porque este conhecimento vai fazer você dar 3, 4, 5 passos a mais do que outrem. Simplesmente porque você tem o conhecimento. E aí o que acontece muito dentro aqui da Clínica Hospital da Alma é que nós recebemos muitas mulheres queixosas dos seus casamentos, dos seus relacionamentos, e eu fui uma mulher dessa. Simplesmente porque a nossa preguiça de buscar o conhecimento é maior do que a nossa vontade de ter um sucesso no relacionamento, por exemplo. Nós preferimos utilizar do nosso tempo para fofocar, para ver alguma coisa na internet, para assistir uma série, ao invés da gente focar ou utilizar o nosso tempo buscando o conhecimento e buscando entender as leis. Porque ainda que você não aceite, não acredite, existem leis que regem o relacionamento. Então, toda segunda-feira nós estaremos aqui ao 12:12 falando sobre essas leis e falando sobre como você, homem e mulher, pode, através do entendimento, do conhecimento de leis, melhorar os seus relacionamentos. Porque não se enganem, ou vocês têm bons relacionamentos, ou vocês têm maus relacionamentos. Ai, o meu relacionamento é mais ou menos. Mais ou menos, gente, não é relacionamento. Nós precisamos ter bons relacionamentos. E para isso nós precisamos começar a entender como funciona as leis do universo e como eu, como protagonista da minha vida, começo a usar essas leis para que eu tenha sabedoria e para que eu tenha sucesso nesta área. E por que não utilizar deste conhecimento para as outras áreas da minha vida? Então, este é o chamado, este é o meu chamado, uma vez que eu não consegui conduzir a minha vida regido a partir das leis no passado, eu escolho fazer isso agora junto com você, te incentivando a construir esse saber junto comigo aqui no Hospital da Alma. Bom, a primeira lei que nós vamos falar sobre como você ter um sucesso no seu relacionamento é a lei do mentalismo. Em Kay Bailon, gente, esse livro é um livro espetacular. Esse escritor, ele veio do Antigo Egito e da Antiga Grécia, 2000 anos antes de Cristo. Ou seja, é um conhecimento ancestral e é um conhecimento que nos ampara e ampara toda, até a ciência, a filosofia, as religiões até hoje. Uma das leis principais, e a gente começa falando um pouquinho, vou fazer só um breve resumo, que é a primeira lei, é a lei do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental.
Este princípio contém a verdade que tudo é mente. Se tudo é mente e tudo é mental, a nossa realidade é manifestada através daquilo que nós pensamos. Todo o universo manifestado materialmente, espiritualmente, decorre desta lei. Quando Deus constituiu o universo, a primeira coisa que ele fez foi pensar a respeito disso. Imaginando que ele é um todo, o que ele pensou? Vou criar o mundo antes de se criar o mundo. Ninguém cria nada, ninguém faz nada antes de pensar a respeito daquilo, correto? Nós somos assim. A vida, ela é assim. Primeiro eu penso e depois eu executo. Entendendo isso, a primeira coisa que eu quero perguntar para você: o que você pensa a respeito do seu relacionamento? Ah, porque tudo tá uma bosta, porque meu relacionamento é isso, porque a pessoa é aquilo, porque não faz do jeito que eu quero, porque da onde já se viu. Como é que você pensa a respeito disso? E por que a gente está provocando vocês a ter essa reflexão? Porque a partir do momento que você pensa, você vai criar situações ou favoráveis ou desagradáveis para a sua vida. Ai, Érica, eu não acredito. Não importa. Você não precisa acreditar para esta lei funcionar. E para todas as outras leis que a gente vai falar aqui no decorrer dos nossos encontros, você não precisa acreditar. Elas simplesmente funcionam. Elas simplesmente é o que elas são. Então, veja, toda vez que você pensa que o seu relacionamento está ruim, que o seu relacionamento é isso, que o seu relacionamento é aquilo, você cria isto com o todo, porque parte de você é Deus. E Deus mora dentro de você, o todo mora dentro de você. Existem alguns princípios, por isso que nós vamos falar muito de princípios, que diz: aquilo que você pensa é aquilo que você é. Da forma que cresdes, assim se sucederá. A forma que você acredita que seja aquilo, é aquilo que vai ser. Ainda que você não queira aquilo, porque você está simplesmente seguindo, sendo guiado por uma lei do universo, que é a lei do mentalismo. Todos os fenômenos da vida, todos os fenômenos material, energético, espiritual, ele vem do espírito e depois ele vem para a matéria. E ele só vem do espírito conforme a nossa mente infinita pensando sobre aquilo. Nada acontece conosco que não tenha passado de uma certa forma na nossa mente, ainda que seja de forma inconsciente. Este é o primeiro princípio. Então eu vou pegar muito firme no seu pé, principalmente você, mulher, em como você anda pensando o seu relacionamento. E a partir do momento que você pensa, você começa a agir no falar. E se você pensa coisas ruins, você automaticamente falará coisas ruins. Se você pensa coisas boas, você automaticamente falará coisas boas. E uma das coisas que a gente vai precisar desenvolver no nosso conteúdo, dentro desses nossos encontros, é o princípio da sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria, ela é espiritual. Ela não é deste mundo. A sabedoria é saber como agir, saber como falar, saber como pedir, saber como reclamar. É o saber, é o conhecimento. O conhecimento te traz poder. Em Salmos 111, versículo 10 diz assim: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E a sabedoria da mulher nasce no temor que ela tem por Deus.
mas esta sabedoria se reflete. Quando ela tem esse temor, se reflete no seu lar e na forma como ela lida com tudo o que diz respeito a este pequeno círculo que Deus colocou em suas mãos, que é a sua casa, a sua família. Ou seja, o que seria o temor ao Senhor? Ah, eu tenho que ter medo de Deus? Não é isso. O temor é o respeito. Eu preciso respeitar o conhecimento, eu preciso buscar o conhecimento, eu preciso entender o que é a sabedoria. Então eu temo, eu obedeço. Eu obedeço aquilo que Ele coloca dentro do meu coração. Porque se nós somos imagem e semelhança dele, Ele coloca informações dentro do nosso coração. E o temor é você seguir estas intuições, estes saberes que não é deste mundo. Às vezes você está num conflito com o seu relacionamento, no trabalho ou qualquer área da sua vida, e você, em um momento de lucidez, para uns minutos, começa a orar, começa a pensar a respeito disso, e vem uma voz falando, silêncio. Vem uma voz e fala para você, não fale isso aqui. Vem uma voz e fala para você, é melhor você tomar cuidado com essa palavra que você está pensando em dizer. Esta sabedoria, ela é de Deus, é uma sabedoria que entra até nós e nos ajuda a seguir o princípio do mentalismo. Mas o que a gente faz com esse saber? A gente ignora, a gente fala, eu não quero nem saber, eu vou ser do meu jeito, eu vou utilizar a minha personalidade, eu estou pouco me lixando para o outro e eu não quero nem saber, eu vou falar as minhas verdades, vou falar o que eu quero. Ou seja, ao invés da gente deixar o espírito, que é a sabedoria, agir, não, a gente deixa o nosso lado mais inferior, o nosso ego, agir. E aí dessa forma, olha só que interessante, por nós não conseguirmos dar conta de lidar com a lei do mentalismo, com o princípio da sabedoria, nós fracassamos em determinados assuntos, em determinadas áreas. Porque simplesmente nós não escolhemos, com muita vontade, agir através das leis da natureza. Simples assim. Então, por que nós vamos começar a falar sobre isso? Porque nós queremos aqui, junto conosco nesta caminhada, mulheres que não sejam tolas como eu fui, em não entender os princípios de sabedoria e as leis que regem o universo. Tudo o que aconteceu de ruim comigo foi eu mesma que criei. Foi eu mesma que co-criei. E aí o pai, com a sua infinita sabedoria, fala, filha, você fez isso. Você tem consciência disso? Eu falo, sim, eu tenho. Então, ajude pessoas a não precisarem passar por esse tipo de fracasso por conta da sua própria mente. Eu falei, mas eu não tenho capacidade para isso, porque como que eu vou falar de uma coisa que eu mesma não dei conta de seguir? Ele falou, é por isso mesmo que eu estou te chamando, porque através da sua desobediência aconteceu o que aconteceu com você. Então você vai até a sua clínica e vai falar para as pessoas, não sejam desobedientes como você foi. Eu falei, nossa, eu vou passar essa vergonha? Vou passar esse constrangimento? Sim, minha filha, você passará esse constrangimento, mas ajudará alguns casais e alguns relacionamentos a não sofrerem como você sofreu. E essa informação estará na sua mente, no seu inconsciente. Quando você tiver um outro relacionamento, você saberá, terá inteligência o suficiente para conduzir esse relacionamento com sabedoria. Um ano para eu entender este chamado, e esse chamado é um chamado de Deus para mim. Eu estou aqui para
trilhar uma jornada com você, mulher, e com você, homem também, que deseja cuidar do seu relacionamento de forma inteligente, de forma filosófica, de forma espiritual, sem falar palavras, apenas entendendo a parte espiritual. Este é o meu chamado e eu estou aqui para cumprir o chamado que Deus colocou na minha vida. E eu estou aqui dando as mãos para você, pedindo a sua mão também para a gente ir juntos nessa jornada. E aí, gente, uma das coisas que aconteceu comigo, que eu quero revelar aqui para vocês, é que em Provérbios 14 diz assim: toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. O que anda na retidão, a pessoa que anda na retidão e teme ao Senhor, mas o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio os protege. Ou seja, o nosso caminho de glória e de sucesso começa pelo nosso pensamento e, num segundo momento, passa pela nossa boca, pela nossa língua e até mesmo pela nossa expressão facial. Acontece que muitos relacionamentos estão acabando e estão sofrendo consequências por conta daquilo que a sua boca fala. O que a sua boca está falando para os seus relacionamentos? O que a sua boca fala para você mesma? Então, meus amores, o convite é para que nós juntas possamos aprender a ter sabedoria mental, sabedoria espiritual, e que possamos, através de uma comunicação inteligente, de uma comunicação intencional, através das leis do universo, que nós possamos construir um novo caminho dentro dos nossos relacionamentos. Ainda que não seja no nosso relacionamento pessoal, marido e mulher, que seja no seu relacionamento com seu filho, que seja no relacionamento com seu chefe, mas que seja um relacionamento de sabedoria, de glória, de poder, de muita conexão. Este é o chamado. E a partir da segunda-feira que vem, estaremos juntas lendo o livro O Poder da Esposa que Ora. A cada semana um novo episódio, a cada semana um novo conhecimento, porque nós não podemos ter preguiça de conhecer as leis que regem o relacionamento. E se você está aí com o seu relacionamento fracassado, com vários problemas no seu relacionamento, você precisa estar aqui. Não só estar aqui, como convidar outras pessoas para estar aqui também. Porque é só dessa forma, juntas, é que vamos conseguir construir um novo saber, um novo conhecimento. E através desses encontros intencionais, vamos desenvolvendo competências emocionais, vamos desenvolvendo novas habilidades, e com essas novas habilidades desenvolvidas, vamos crescendo como seres humanos e como pessoas mais altruístas, mais caridosas, mais inteligentes. Então, eu vou utilizar da minha história de fracasso para ajudar vocês. Então eu vou falar tudo o que eu fiz de errado para ajudar vocês, para que vocês não façam aquilo que eu fiz de errado dentro da minha vida conjugal.
E este livro, O Poder da Esposa que Ora, vai nos ajudar, nos amparar a entender como devemos agir com sabedoria. Com a sabedoria que não vem da palavra, que é uma sabedoria que é espiritual, não é deste mundo. Este é o nosso, o nosso compromisso. A partir de agora, o nosso compromisso é: vamos juntas e juntos dar as mãos e aprender a sermos sábios através das leis universais, das leis que regem o universo, e através do livro Como Você Poder Orar pelos Seus Relacionamentos. Este é o convite. A partir da semana que vem, nós vamos falar sobre o princípio da sabedoria e como vamos trazer a sabedoria para dentro da nossa casa. Bom, nós estamos iniciando o ano de 2024 e eu quero contar para vocês que todos os dias aqui no Hospital da Alma, ao 12h12, teremos live. A cada dia vamos falar de um assunto diferente. Toda segunda-feira nós vamos falar sobre como você lutar com sabedoria dentro da sua casa, dentro do seu lar. Toda terça-feira nós vamos falar sobre as dores da alma, baseado em um livro psicografado, onde a cada dia nós vamos ler um pedacinho, um trechinho, e vamos bater um papo sobre por que sentimos tanta dor na alma. Por que a gente não consegue estar feliz, estar alegre, estar contente o tempo todo? O que acontece com a gente que a gente não consegue isso? Toda quarta-feira nós vamos falar sobre a gestão do lar. Como você pode fazer a gestão do seu lar de uma forma eficaz, de uma forma leve e de uma forma contente, podendo você transbordar isso para as outras pessoas e educar o seu filho da melhor forma. Toda quinta-feira nós vamos trazer parceiros aqui do Hospital da Alma para falarmos sobre terapia, sobre as técnicas terapêuticas. E toda sexta-feira nós estaremos aqui falando sobre um dos ministérios do Hospital da Alma, que é o Ministério da Educação Empreendedora. Então, assuntos como educação empreendedora, assuntos como física quântica, assuntos como negócios quânticos, será toda terça-feira aqui no Hospital da Alma. Então, eu quero convidar vocês para seguir a gente no Instagram, no TikTok e no canal do YouTube, porque essas lives ficam postadas no canal do Instagram do Hospital da Alma e no canal do YouTube. Não fica no TikTok ainda. Se vocês que estão aqui no TikTok, aproveitem e me seguem, porque eu tenho que ter uma quantidade aí de seguidores para poder a live subir e vocês terem esse acesso, tá bom? Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês no dia de hoje, no nosso primeiro devocional aqui sobre como orar pelos seus relacionamentos e não fracassar. Hoje nós entendemos um pouquinho que leis mentais podem nos ajudar a ter sucesso ou fracassar nos nossos relacionamentos. E nós também entendemos que leis espirituais precisam ser aplicadas dentro do nosso relacionamento para que a gente não fracasse. E não vamos nos enganar, a desobediência gera o fracasso. Ainda que você obedeça tardiamente, também gera o fracasso. Então, nós precisamos ser sábias em obedecer a voz que Deus colocou dentro de nós o quanto antes e agir com intencionalidade para não deixar com que problemas ocorram dentro da nossa casa. Então, na segunda-feira que vem, nós vamos falar sobre o princípio da sabedoria. Como você, mulher, começa a cuidar da sua casa, cuidar do seu relacionamento com sabedoria. Como você faz isso? Nós vamos explicar para você na segunda-feira que vem. E amanhã, ao 12h12, nós estaremos aqui
falando sobre as dores da alma. O que são essas dores da alma? Quais são os caminhos para a gente nos libertar ou realmente compreender por que elas chegam para nós? Então, amanhã, ao meio-dia 12, vamos falar sobre as dores da alma. E aí, a cada semana, nós vamos falar sobre um tema sobre as dores da alma. Quais seriam esses temas, Érica? Nós teremos temas como depressão, suicídio, vícios, mágoa, preocupação, tudo aquilo que nos angustia, todos aqueles sentimentos que às vezes a gente não consegue nem nomear, nós vamos falar aqui a toda terça-feira e vamos refletir a respeito dessas dores. Porque nós vamos olhar para essas dores, vamos entender qual é a raiz geral dessas dores e vamos poder escolher sair dessas dores. A escolha para mudar a nossa vida está nas nossas mãos. O que você anda escolhendo? O que você anda escolhendo dentro do seu dia? O que você anda escolhendo para estar na sua mente? E, gente, só para finalizar, eu queria contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo esta noite. Eu começo o meu ano a partir de hoje, dia 15 de janeiro, com todas as minhas atividades do Hospital da Alma, com tudo andando. E aí eu falei, eu vou dormir cedo. Pensei ontem, eu vou dormir cedo, vou dormir 10 horas, porque 5h30 eu quero levantar. Quero fazer as minhas meditações, fazer as minhas coisas. Ok, deitei, fiz a minha oração e de repente a minha mente começa a falar várias coisas. Porque amanhã você tem que fazer compra, aí amanhã você vai fazer tal coisa, mas eu já tinha me organizado. E a minha mente falando o tempo todo. E aí, neste momento, eu me dei conta de como eu não tenho controle mental. Como eu deixo a minha mente me levar para lugares e para situações que eu não gostaria de ir. Eu fiquei durante 2 horas tentando silenciar a minha mente para conseguir dormir. E eu acordei extremamente cansada. Acordei no horário que eu queria, mas extremamente cansada. Por quê? Porque simplesmente nós não temos domínio sobre a nossa mente. Os pensamentos chegam e a gente acredita que são nossos. E a gente deixa esses pensamentos nos guiar. E a gente em nenhum momento fala assim, acabou, eu não vou pensar sobre isso. Esse pensamento não é meu, eu não quero pensar sobre isso. Em nenhum momento a gente faz isso. Agora, se a gente não faz isso em relação à nossa vida, imagina que tipo de pensamento nós temos em relação aos nossos relacionamentos. Imagina que tipo de pensamento está chegando para nós e a gente está simplesmente aceitando. Pensamentos como traição, tudo tá ruim, isso não tá legal, a pessoa é assim mesmo. E a gente vai deixando esses pensamentos entrar. E aí, de repente, acontece exatamente aquilo que a gente tinha medo. Simplesmente porque a gente não entende que existe a lei do mentalismo. E esta lei, os nossos relacionamentos, nosso dinheiro, nosso trabalho, está indo por água abaixo. Então, nós vamos treinar, a gente vai aprender conscientemente e terá treinamentos aqui também dentro do Hospital da Alma para nos amparar a colocar aquilo, a nossa determinação que está no consciente, no inconsciente. Porque o inconsciente é que nos direciona a ter a nossa boa. Ô, pessoal, deu uma travada aqui, o Instagram tá assim. Eu acho que eu vou fazer minhas lives só no YouTube. Porque eles tá meio bagunçado o Instagram. Então, meus amores, eu quero incentivar vocês a estarem aqui comigo toda segunda-feira para falar sobre o relacionamento
Toda terça para falar sobre as dores da alma. Toda quarta para falar sobre a gestão do lar. Quinta-feira vamos trazer as técnicas terapêuticas. E sexta-feira sobre educação empreendedora e física quântica. Tá bom? Eu encontro vocês amanhã ao 12h12. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite. Um beijo no seu coração e até mais.